Gente, então, para quem está me procurando, querendo saber como funciona o trabalho, o processo terapêutico em si da psicoterapia reencarnacionista, eu vou explicar nesse vídeo como é o meu trabalho, tá? Eu não estou falando pelos outros terapeutas, não. Eu vou falar sobre o meu trabalho. O meu trabalho é assim, eu sou psicóloga, então eu tenho duas ferramentas que eu uso no consultório. Agora eu vou ter a terceira, mas depois eu conto, agora não. As duas ferramentas são a cura prânica e a regressão a vidas passadas pelo molde, pela técnica da psicoterapia reencarnacionista, tá? Como é a psicoterapia reencarnacionista? Ela é o seguinte, eu vou receber vocês normalmente na primeira consulta para saber quem vocês são, o que vocês têm de autoconhecimento até ali, o que vocês têm dentro da psicologia em si, né, do autoconhecimento cru mesmo. E aí depois, se a gente precisar de mais sessões, geralmente eu faço 2, no máximo 3 sessões antes da pessoa deitar, propriamente, tá? Então, nessas 2 sessões, eu vou saber isso que eu acabei de falar e vou saber também a parte espiritual do paciente, da pessoa que chega, né? Porque se ela não tem, ou ela tá chegando com uma curiosidade, sem saber ao certo, ela sabe que quer se trabalhar, mas ela nunca aprofundou, então eu faço esse papel meio que até de orientadora, de educar o paciente no sentido da espiritualidade. E é claro que ao longo eu vou sentindo, né? Cada paciente vem com uma história, com crenças diferentes, com padrões diferentes, então esse é o grande trabalho. O trabalho não é você chegar e querer regredir por curiosidade, porque aí não vai funcionar, né? Tem gente que chega e eu tenho que dizer, olha, não, porque não dá. É um processo terapêutico, tá? E aí, na terceira sessão, quando a pessoa, a gente já está mais vinculado, eu já sei sobre ela, o esquema familiar mais ou menos, às vezes eu preciso receber familiares no consultório, às vezes eu preciso esticar um pouquinho a parte da psicologia para dar uma base maior no autoconhecimento, para depois a pessoa não se perder, porque é muito comum o paciente entrar num estado de negação. Às vezes ele vai acessar uma vida e ele não vai identificar como sendo uma vida. Ah não, isso não sou eu não tem nada de mim ali. Então é importante que eu conheça minimamente os padrões do meu paciente para que eu possa auxiliá-lo nos momentos em que o ego dele estiver no comando, estiver à frente, né? Bom, isso é resumindo, né? E aí, quando a pessoa deita, como é que é? Ela vai deitar, existe a música específica para esse tipo de trabalho, tá? São 8 músicas, então eu coloco bonitinho o sonzinho, fica rolando. A gente tem uma espécie de, não é um mantra, tá? Mas é um molde com as palavras certas, o tom de voz certo, a forma correta para poder induzir a pessoa a um relaxamento, primeiro físico, né? Ela vai alargando ali a capacidade dela de se sintonizar e abrir para o mundo espiritual, poder também atuar através dela. Não deixa de ser um processo de desenvolvimento mediúnico. Não estou dizendo que seja desenvolvimento mediúnico para você trabalhar em centro. Estou dizendo que é um desenvolvimento teu com a sua espiritualidade. A pessoa começa a compreender o que é entrega, o que é confiança. Porque quem guia a regressão não sou eu como terapeuta. São os mentores da pessoa que vem para deitar, do meu paciente. Então, eu tenho que respeitar o que ele vai trazer. Eu só sou ali uma auxiliar. Então, é um trabalho guiado pela espiritualidade, embora tenha uma técnica e tudo mais, uma pessoa que tem que ser especializada para aquilo, profissional, responsável, com o olhar ali. A gente tem que manter a nossa vibração elevada, o nosso contato com os mentores da pessoa, com os nossos mentores. Então, às vezes, a pessoa fica num controle mental muito grande, as pessoas mais rígidas não conseguem enxergar, não porque elas não estejam acessando, mas porque elas ainda estão muito mentais, elas ainda não entenderam o que é a sutileza, né? O estado que abre é um estado de expansão de consciência, então a pessoa vai estar sempre consciente, sempre vai estar se sentindo aqui,
mas ao mesmo tempo ela vai estar acessando, captando coisas como se fosse uma ideia, uma história, uma imaginação, como se estivesse criando. Então é um processo também da pessoa aprender a se entregar, a confiar, né? Tem gente que já vai direto, tem gente que não, tem gente que vê como se fosse filme, tem gente que não, tem gente que não vê, só sente e sabe, tem uma ideia do que está acontecendo, mas o segredo é você, qualquer percepção, você já falar, sem julgar o que vem, sem tentar entender, né? Então, para isso, a gente tem um mantra inicial de relaxamento, a gente fica nele o tempo que for necessário. No geral, as minhas regressões duram em torno de 1h30. No geral, com os meus pacientes, né? Tem paciente que dura mais, tem paciente que dura menos, que você já inicia o relaxamento, ele já foi. Então, tudo depende, tá? Não é a fórmula não existe, cada caso é um caso. E o resultado a gente também não pode garantir, depende do caso, né? É um trabalho muito bonito, mas quem guia são os mentores. Os mentores sabem mais do que a gente, o que a gente precisa. Então, eu tenho pacientes que os mentores vão mostrando coisas que eles nem vieram para trabalhar, mas aí, com a minha ajuda, eles conseguem entender que, na verdade, era a prioridade, mas que o ego não permitia mexer ali, porque ia causar um desconforto, ia ter que mexer na zona de conforto. Então o mentor vai lá e mostra. Então, depois de ter cuidado dessa parte que era prioridade, aí a gente já começa a mostrar outras sintonias de outros padrões para poder desligar. E o objetivo de você acessar vidas passadas é justamente você acessar a carga emocional, acessar memórias, a forma com que a gente enxerga. Depende muito do nosso conteúdo interno. Eles vão utilizar aquilo que a gente tem, né? Então, muitas vezes a gente começa a regressão enxergando umas coisas assim esquisitas, mas depois vai tomando outra forma, ou então a gente vê uma cena que daqui a pouco vê mais claramente, né? Então, cada um vê como se fosse um sonho, uma memória. Mas é importante a gente ter claro que é uma memória emocional de conteúdos que você interpretou nas vidas passadas, de acordo com as suas crenças das vidas passadas, e que a gente está acessando para poder você se desligar dali. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai acessar a tua interpretação, a forma que você viveu, né? E vai te desligar dali, porque você pode continuar vivendo hoje com base naquela sintonia que lá já não fazia sentido, né? Porque a gente, de acordo com as nossas crenças disfuncionais, a gente mantém padrões disfuncionais, né? Então, por isso que o trabalho terapêutico é tão importante. A gente pode acessar e desligar um padrão de raiva, por exemplo? Pode. Mas se aquela pessoa continuar com a crença distorcida dela nessa encarnação, o padrão de raiva vai continuar. Então, é preciso um trabalho terapêutico sério. Se você puder escolher um profissional que tenha base de psicologia, é super importante, tá bom? Para poder alinhar um processo terapêutico. Que tenha conhecimentos de psicologia, não precisa ser um psicólogo, porque tem médiums e terapeutas que são até melhores, já nasceram com o dom, já construíram isso de outras vidas. Então, assim, não estou entrando no julgamento de que psicólogo é melhor do que terapeuta holístico, tá? Mas é importante, sim, saber alinhar o processo terapêutico. E aí o objetivo dessa terapia é, através das regressões, você ter desligamentos de padrões que estão te dificultando e também tomar consciência. Para mim é o mais importante, você tomar consciência de que você tem essas histórias pregressas e que, na verdade, como você interpretou naquela época como algo muito forte para você e ficou aquela memória no teu inconsciente, você mantém hoje. Então não é de hoje, é de lá. Ah, então não faz sentido. Por isso que eu não estava entendendo que aqui eu sou desse jeito, reajo dessa forma, eu não entendo por quê. Porque as pessoas não me fazem nada e eu reajo. Aí você vai entender. Eu tenho medo, não sei de quê. Eu tenho uma fobia de não sei o quê. Mas não precisa ser só fobia, medo e coisas assim muito radicais. Pode ser padrões emocionais, assim. É uma tristeza, uma dificuldade de concentração. Você pode estar num período intermediário, que você ficou muito tempo vagando, flutuando no astral. E isso dá uns sintomas aqui
de distração, de dificuldade de concentração, uma pessoa mais avoada. Então, as sintonias se dão tanto durante a encarnação, quanto no pós-encarnação, no período intervidas, né? Dependendo de onde você foi, aonde a tua consciência te levou, né? Então, essa técnica específica não tem risco, porque a gente faz parte da técnica, você não só acessar o momento do trauma ou qualquer coisa que o teu mentor queira que você acesse, mas você entrou na vida, já viu uma cena da vida passada, ela vai ter um desenrolar de início, meio e fim. A gente vai até o teu desencarne e a gente vai até o teu período intervidas, para ver até o melhor que você foi no período intervidas para depois descer, tá? Tudo isso é conduzido pelo terapeuta, é conduzido por mim. Mas é tudo muito natural, vai rolando, tá? Não é um processo forçado pelo terapeuta, não. Ele é conduzido porque existem táticas para auxiliar aqueles pacientes que não vão sozinhos. A gente dá uma puxadinha ali no processo só para andar, para fluir, né? Porque às vezes a pessoa se perde na própria mente, né? Ela começa ou devagar, ou tentar entender, ou não sei o que, aí o terapeuta tem que entrar para poder fazer uma condução, tá? Mas de resto, é total desenvolvimento do seu contato com a sua espiritualidade, tá? E aí tem aqueles pacientes que por muita rigidez mental ou por qualquer razão que não consigam regredir, a gente faz a regressão à distância. E o trabalho de regressão à distância também é maravilhoso, porque aí a gente regride, a pessoa traz a regressão para consulta e aí a gente faz o processo terapêutico normal, né? Agora, a pessoa que não acredita em vidas passadas e vai numa de duvidando, nem vem, sabe? Porque é bacana você acreditar, porque aí toda a tua espiritualidade vai te ajudar. Se você vai duvidando, você cria empecilhos e bloqueios. E a gente está falando de uma terapia energética, espiritual. A gente precisa da sua força de vontade, do seu acreditar, da sua fé, né? E com certeza no caminho você vai ter um grande presente, porque a nossa fé fica fortalecida, existem muitos momentos de tratamento, eu já expliquei no outro vídeo. Então, aliás, assistam o outro vídeo que se chama Psicoterapia Reencarnacionista meu, que ele tem uma outra pegada, um outro viés, mas que pode ser complementar a esse, tá bom? Aqui eu quis me focar só para as pessoas que querem fazer essa terapia. E aí as regressões a gente faz, geralmente eu faço assim, uma sessão de regressão, acabou. Eu mantenho o paciente na vibração que o mentor deixou, ele vai para casa, fica bem, passa a semana, na semana seguinte a gente vai conversar sobre a regressão, né? Até para eu poder ajudar ele a pegar nas entrelinhas, a trabalhar mesmo todos os detalhes que os mentores trouxeram por alguma razão, né? Claro que tem que fazer sentido, né, gente? O terapeuta não pode dizer o que ele acha, né? Tem que ser, por isso que ele tem que conhecer bem o paciente. Então, por isso que o processo terapêutico é o mais importante. Não adianta chegar com pressa para regredir, tá? Porque eu também tive, mas eu tive que me segurar na minha ansiedade, porque o terapeuta precisa me conhecer. Tá bom? Eu espero vocês, vou deixar aqui meus contatos, ou vocês já sabem, e o vídeo de regressão à distância também vou gravar agora, que é melhor separar para não ficar tão longo. Beijo, gente. Tchau, tchau.